Devocional número 4. Provendo um cordeiro. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Seja tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículos 2 e 3. 10 gerações se passaram desde os dias de Noé até os dias de Abraão. Após o julgamento que veio sobre a geração de Noé, seria razoável supor que era quase impossível para os descendentes de Noé esquecerem o refúgio gracioso que Deus havia provido na arca. Mas então as coisas foram acontecendo. Assim como a história de Noé tinha um fundo sombrio, depois um raio de esperança, o mesmo aconteceu com a história de Abraão. A escuridão caiu sobre a planície de Sinear, onde a orgulhosa rebelião da humanidade continuou na forma de sua recusa em tratar Deus como tal e encher a terra como ele havia proposto. Em toda a terra havia apenas uma linhagem e uma só maneira de falar. Eles se reuniram então e disseram uns aos outros: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11, versículos de 1 a 4. A empreitada foi interrompida, é claro. Conhecendo o coração e a mente humana, Deus disse: Isso é apenas o começo. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem. Gênesis 11, de 6 a 7. E isso foi exatamente o que o Senhor fez. Mas em Gênesis 12, no entanto, temos um raio de esperança. Em contraste direto com aqueles que se reuniam onde achavam melhor e queriam fazer um nome famoso para si, Abraão foi ordenado por Deus a deixar para trás a terra que conhecia e colocar a sua reputação, na verdade, colocar tudo nas mãos de Deus. Ele foi chamado a confiar na promessa de Deus, que disse: De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, seja tu uma bênção. Somente Deus pode tornar um nome e um legado verdadeiramente grandes. Essa é a linha melódica que percorre todo o restante do Antigo Testamento. E é isso que acontece quando lemos em Abraão: todas as famílias da terra serão abençoadas. Em outras palavras, Deus prometeu que a descendência de Abraão traria a bênção que foi perdida como resultado da queda. Foi Deus quem, em resposta à Torre de Babel, dividiu e dispersou uma humanidade empenhada a desafiá-lo. Mas a história da metanarrativa bíblica é linda e gloriosa, porque Deus está fazendo exatamente isso, reunindo pessoas, reunindo o seu povo e fazendo novas todas as coisas. Esse foi o propósito divino através das gerações da família de Abraão. 42 gerações, até o primeiro Natal, até o nascimento de Jesus na manjedoura. Deus disse a Abraão, ali no monte: Toma teu filho, aquele a quem repousava a promessa de abençoar famílias em todo o mundo, reunindo essas famílias como povo de Deus, e ofereça em sacrifício. Este mandamento não era algo simples. No entanto, Abraão obedeceu. Levantou-se de madrugada para começar sua viagem com fé, junto com seu filho Isaque. A fé na promessa de Deus,
A fé nas promessas também da aliança de Deus que levaram a Abraão a fazer as malas e deixar para trás a sua antiga vida. Foi isso que capacitou Abraão a ser obediente, essa fé. Mesmo em meio à provação, essa provação quase inconcebível que ameaçavam essas mesmas promessas. Gênesis 22, versículos de 1 a 5. Depois de viajar quase 72 quilômetros com o seu filho Isaque, no terceiro dia Abraão olhou para cima e viu uma montanha para a qual havia sido enviado, o Monte Moriá. E à medida que se aproximavam, ele certamente pensou na pergunta que acabou vindo do próprio filho Isaque. Aqui tem fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Mesmo assim, Abraão confiava no Senhor. E ele disse: Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Gênesis 22, versículos 7 e 8. Quando a história de Abraão atinge o clímax, com o filho amarrado em um altar de sacrifício e o pai pronto para fazer o impensável por causa da sua fé e por causa do seu temor ao Senhor, Deus intervém. Ele envia um anjo para interromper o sacrifício de Isaque. Abraão olha para cima e vê um carneiro preso no mato e ofereceu como holocausto, no lugar do seu filho, aquele animal. Gênesis 22, 13. Abraão havia dito a Deus que ele proveria o cordeiro, mas em vez disso, ele providenciou um carneiro. Isso não é um pouco estranho? Talvez não. Talvez a palavra profética de Abraão estivesse ido além do Monte Moriá naquele dia, indo parar lá no berço de Belém, perto de onde um anjo interromperia alguns pastores que cuidavam de seus rebanhos à noite. Aqueles pastores deixariam os seus cordeiros para ir contemplar outro cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. E tirar nos ombros do Filho de Deus a madeira para o sacrifício. Era a cruz que ele carregava, aquele grande peso. E na cruz o Filho foi ferido. O Filho de Deus foi o sacrifício. Essa é a história da salvação. A história de como todas as famílias da terra serão abençoadas. O que aconteceu com Abraão só pode ser entendido à luz de Cristo. O que aconteceu naquela manjedoura só pode ser entendido à luz da cruz de Cristo. Deus agora está estendendo a mão para reunir pessoas de todas as nações, salvando um médico aqui, um estudante ali, uma criança antes de dormir, um avô em seu leito de morte, porque ele salva pessoas de todos os tipos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Pense em quantos milhões de pessoas adorarão a Cristo neste Natal, reunindo-se com o povo de Deus para cantar louvores a Ele. E surpreenda-se com o fato de que estaremos entre eles. Isso é obra de Deus, em cumprimento à sua antiga promessa a Abraão. E isso é glorioso aos nossos olhos. Reflita, como essa história de Abraão, que aponta para Cristo, fazem você se maravilhar com Deus. Que diferença fará para você, neste tempo de advento, lembrar que milhões de pessoas
que você não está vendo estarão adorando Jesus junto com você. Que Deus te abençoe.